O meu convidado de hoje faz parte da primeira geração de escritores negros que construíram uma narrativa literária de combate ao racismo. Ele é mestrando em História Comparada pela UFRJ, autor dos livros Curetagem, A Cor da Demanda e algumas parcerias como Griot e as Muralhas, a biografia do senador Abdias Nascimento, e muitas participações em antologias. Em 1980, teve seu trabalho reconhecido com a moção especial do Prêmio Fernando Chinaglia. E eu vou conversar com o poeta, escritor, contista e ativista Elie Semogue. Bom dia, Ricardo. Olha, o prazer enorme te receber. Muito obrigado por ter vindo. Agora, tudo começa quando você ganha lá o prêmio... Fernando Chinaglia? Não, quando você ganha o prêmio de redação lá do jornal O Globo com, sei lá, com 12, 13 anos. Por aí. Ali foi só um reconhecimento de uma habilidade com a escrita, né, que eu manifestava, consegui já manifestar ainda nas primeiras letras, né? Mas depois o escrever foi sendo uma coisa comum, mas muito pela obrigação de escrever como parte do meu aprendizado escolar, e só lá com 16, 17 anos é que eu comecei efetivamente a trabalhar mais com poesia. Aí que você começa a se entender enquanto escritor. Isso, exato. Agora, a família teve um papel importante? Como é que era essa relação da família com a literatura? Existia essa relação ou não? Como que você se despertou para a literatura? Não existia essa... Nós tínhamos um déficit de leitura em casa. Minha mãe era uma lavadeira, né? E meu pai era um camarada analfabeto. Mas essa consciência da necessidade de nós estudarmos, isso sempre foi posto na família. E eu me lembro que não foi, meu pai chegava com uma enciclopédia inteira nova e muito da minha cultura passou por aí. Mas eu estudei num período bom de se estudar, uma escola comprometida com a formação do sujeito, né? E a escola também me ajudou muito. Agora, você passou também pela construção civil, né? Passei, eu fui apontador. Quando meu pai morreu, eu fui apontador e almoxarife. Eu não tinha trabalhado até então, estava no terceiro ano científico, né? E houve necessidade nós éramos 8 filhos, então houve necessidade de eu sair da boa vida e efetivamente para o batente. E trabalhei na construção civil primeiro como apontador e depois como almoxarife. E aí que nesse momento que surge o ativista, porque lá você já começava a fazer a cabeça da galera aí lá, a gente né? tinha um grupo de arte, eu morava em Vila Valqueire, e nós tínhamos um grupo de meninos que lia, que discutia, esse tipo de coisa. E na construção era um mundo de trabalho totalmente diferente do que eu imaginava, né? E eu pude começar a lidar com as questões sindicais, coisa e tal. Não que eu fosse um ativista, mas eu sabia da existência de um sindicato da construção civil, os trabalhadores eram vinculados, e não era um sindicato que fosse um dos sindicatos mais combatentes, pelo contrário, era um sindicato bastante conservador. Mas o que importou ali naquele momento foi um novo tipo de relação que eu estabelecia com as pessoas, uma relação de amizade dentro do mundo de trabalho. Você escrevia cartas? Sim. Isso é verdade? A construção civil tinha um contingente naquele momento, né, na década de 70. Muitos nordestinos, né? Muitos nordestinos, tinha um contingente de analfabetos imenso, e eu lia a carta dessas pessoas, né? Que os familiares mandavam para eles. Mandava, e respondia também. E nesse processo eu conversei com o engenheiro da firma, Dr. Pincus Gorenstein, e da possibilidade de eu começar a fazer ensiná-los a ler e a escrever, e foi isso que eu fiz, foi bacana. Ao final de uma das obras, a galera já conseguia produzir as suas próprias cartas. Porque o emocionante desse processo é que, embora você estivesse contribuindo com eles, você entrava num mundo de intimidade, num mundo de saudades, num mundo de esperanças, né? Que era toda ela montada na ausência desse sujeito do Nordeste e na possibilidade dele construir alguma coisa aqui no Sudeste, onde a indústria da construção civil estava bem mais intensa, né? E eu imagino que para você, enquanto escritor, mergulhar nessas histórias deve ter sido assim maravilhoso, né? Olha, nessa época eu não tinha a dimensão do que aquilo poderia significar como um acervo literário. Era uma coisa mesmo de doação.
né? A fulana que teve neném, o Beltrano que quebrou a perna, a mãe do fulano que morreu, mas eu não conseguia ver esse drama todo, essa quantidade de drama, numa perspectiva de uma literatura produzida por mim. Certamente a gente vai se formando, né? E, de uma forma ou de outra, isso deve ter ficado e às vezes surge. Mas eu nunca escrevi especificamente sobre aquele cenário que para mim era muito real e talvez até eu não tenha escrito no sentido de preservar a intimidade daquelas pessoas, né? Você acha que de algum momento aquilo influenciou na tua escrita, contribuiu para algum tipo de reflexão nesse sentido? Com certeza. Todo o meu texto é um texto muito carregado das questões sociais, né? E das relações. Eu passei por um processo de formação política, por essa época também, 17, 18, 19, 20 anos, e que a relação trabalho e capital sempre teve muito presente. E isso refletiu. Aí eu vivi, né, a violência do capital contra os trabalhadores na construção civil. Aquela história, o cara constrói um prédio de 10, 15 andares e quando acaba a obra ele não tem onde morar, porque geralmente morava no não pode nem entrar, né? Não pode nem entrar. Então, influiu muito. A primeira fase do meu trabalho, antes de eu entrar na questão racial, era toda centrada na relação de capital-trabalho, nas questões sociais que afligem e afligiam o nosso povo. Então, você falou, antes de entrar na questão racial, você teve uma atuação no período da ditadura, né? Como é que era essa participação de negros, né, nesse período, que a gente tem uma ideia que esse período que quem lutou contra a ditadura foram só a juventude branca de classe média? Né? Tinha uma juventude operária, né? Tem uma massa operária que esteve presente na luta. Eu, particularmente, eu fazia parte de um grupo chamado Grupo Garra Suburbana de teatro, a base dele era em Marechal Hermes, e nós éramos a área de influência, tinha pessoas que eram do MEP. Nesse grupo nós éramos área de influência, evidentemente. Então, nós fizemos um teatro muito intenso, um teatro popular muito intenso. Uma das peças escritas e dirigidas pelo Marcos Borges foi censurada em todos os itens da censura, né, do Código de Censura da época. Então, essa peça era boa, hein? Era O Homem que Não Dorme há 30 anos com medo de ser assaltado. Era um texto feito a partir de notícias de jornal, uma produção coletiva, e foi intenso. Nós saímos do subúrbio, viemos apresentar na ABI e essas coisas, e depois nós tínhamos ganho uma concorrência para administrar o Teatro Armando Gonzaga, e quando a peça foi censurada, nos expulsaram do teatro, colocaram as nossas coisas na rua. Foi uma violência, né? Então, você nasceu em Nova Iguaçu, mas foi criado no subúrbio carioca, e toda a sua militância, a tua produção cultural sempre foi voltada para o empoderamento desse espaço, ou não? Olha, sim, né? Sim, mas eu a partir dos 20 anos, 22 anos, eu comecei a frequentar muito Zona Sul, muito a Zona Sul do Rio. Eu morava em Vila Valqueire e vinha atrás daquela coisa de onde fervia a cultura, embora lá também fervesse uma cultura muito mais pragmática, muito mais intensa, muito mais ligada à vida das pessoas. Eu escrevo sobre o nosso cotidiano, sobre o cotidiano da gente simples do povo, né? Mas tive muita influência dos poetas e autores da minha geração que frequentavam e viviam na Zona Sul. Então, voltando a esse papo da ditadura militar, quando se falava em questão racial, na verdade, a visão que se tinha que isso era dividir a luta. Uhum. Não é isso? De que forma que você conseguiu, de alguma forma, levar esse debate para naquele momento? Não, naquele momento não. O que acontece é o seguinte: você tinha um governo militar que censurava e que acreditava piamente que existia uma democracia racial aqui. Então, trazer naquela circunstância política... Mas você tinha uma esquerda também que compartilhava dessa ideia. A esquerda é outra coisa, a esquerda é pior ainda. É isso que eu estou querendo dizer, que eu estou querendo falar exatamente isso. Sobre a esquerda, o que acontece? A esquerda sempre pensou, a esquerda brasileira, que é uma esquerda
falta pragmatismo, né, nesse pensamento de esquerda, nessa atitude da esquerda brasileira, ela sempre pensou que não existia questão racial, que a questão racial dividiria a luta de classes, como em algum momento também pensou que se as questões dos direitos femininos fossem trazidos à tona, também dividiria a luta. Então, era uma esquerda muito eles sempre obtusa. acreditaram que a questão de classe daria conta de todas tudo. as outras Exatamente. questões. Né? Um equívoco muito grande, um equívoco que não passa por pensadores mais críticos do marxismo, né? E isso levou com que o próprio movimento negro começasse a se organizar numa perspectiva fora das propostas e das alternativas que a esquerda clássica brasileira nos oferecia. Então, isso que eu estou querendo entender. Como é que era o trabalho de vocês? Como vocês conseguiriam se movimentar dentro desse cenário? Como nós nos Na época da ditadura militar. Olha só, como nós nos movimentamos. Eu era um poeta que escrevia numa perspectiva de luta de classe, eu não escrevia uma perspectiva de corte racial. Passei a trabalhar mais intensamente a questão racial a partir do momento que o movimento negro começa a se reorganizar na década de 70. E aí há uma descoberta surpreendente, porque ele se reorganiza numa perspectiva de transformação social sem aceitar o protocolo que a esquerda nos oferecia. Isso foi uma cisão e o movimento cresce exatamente aí. E é nesse momento que você se entende enquanto negro ou você nesse momento que eu me entendo enquanto negro, eu vejo que a luta é mais ampla, é legal, mas não é essa a minha luta. Eu não imaginava o quanto que eu tinha de recuperar da minha história. Aí né? Você entendeu que entre a direita e a esquerda você continuava sendo preto. Com certeza. né? É mesmo, não há dúvida. Se as questões raciais não forem colocadas, porque o racismo mata. O racismo enlouquece, o racismo destrói, o racismo te nega enquanto humano. E se você está pensando numa transformação social, numa perspectiva socialista, numa perspectiva marxista, e isso não está incorporado como bandeira de frente, não tem sentido eu me envolver com essa luta. Não tem mesmo, porque o que nós vimos ao longo da história do Brasil é uma negação contínua das nossas contribuições. E aí, se eu não começo a produzir o entendimento da minha dimensão humana através do meu texto, porque qual é o problema da literatura? O problema da literatura é que ela anuncia a inteligência de um país. E se a inteligência do meu país anuncia essa literatura branca, que tem aí carregada de racismo, carregada de negação do negro, eu tenho que produzir uma outra inteligência para poder sobreviver. Sobreviver como ente. E assim, eu vou ter que fazer um pequeno intervalo. Mas já já eu estou de volta, fique por aí, porque é rapidinho e o papo está só ficando melhor.